Se você trava quando precisa falar com alguém que você acha que é mais importante que você, um chefe, um cliente, um professor, ou qualquer pessoa que você sente que está numa posição acima da sua, o problema não é você. Não é a sua voz, não é o seu vocabulário. E com certeza não é falta de inteligência. O problema é que ninguém nunca te ensinou a estrutura certa para organizar o que sai da sua boca naquele momento. Você fica ali, o coração acelera, a mão suando e as palavras somem, mesmo quando você sabe exatamente do que está falando. E o pior é que, quando essa pessoa vai embora, ou a ligação termina, é aí que todas as frases perfeitas aparecem na sua cabeça, mais tarde demais. Isso não é falta de conhecimento. Isso é falta de método. E hoje eu vou te mostrar o método que resolve exatamente esse tipo de trava. Um jeito de organizar sua fala que existe há mais de 2000 anos e que, até hoje, continua sendo usado pelos melhores comunicadores do mundo, mesmo que a maioria nem saiba o nome disso. Eu quero que você pense numa cena rápida. Você está numa reunião, ou falando com alguém que decide se você vai ou não conseguir algo que você quer, e essa pessoa faz uma pergunta direta para você. E naquele segundo seu corpo trava. Sua mente fica em branco. Você começa a falar e sente que as palavras saem erradas, fora de ordem, sem força nenhuma. Isso já aconteceu com você, não é? Pois é exatamente sobre isso que esse vídeo vai falar. E no final você vai entender por que isso acontece. E mais importante, como parar que isso aconteça de novo. Esse método vem lá da filosofia estoica, uma escola de pensamento antiga que não era só sobre aceitar o que você não pode controlar, mas também sobre agir bem naquilo que você pode. E falar bem, se comunicar com confiança, principalmente com pessoas que parecem estar num nível acima do seu, é uma dessas coisas que estão totalmente sob o seu controle. A estrutura que eu vou te ensinar hoje se chama ethos, patos e logos. Ela foi usada por filósofos, líderes e pensadores há séculos, e até hoje é a base de praticamente todo discurso que realmente convence alguém. Antes de entrar nos detalhes, deixa eu te explicar por que a insegurança ao falar existe, principalmente quando é com alguém que você enxerga como superior. Ela não é um defeito de personalidade. Ela é o resultado de uma coisa simples. Você não tem uma estrutura mental para organizar o que vai dizer. Quando você não sabe o que dizer primeiro, o que dizer no meio e como fechar a ideia, o cérebro entra em pânico. É como tentar montar um móvel sem manual. Você tem todas as peças, mas não sabe a ordem. E é exatamente isso que o ethos, patos e logos resolve. Ele te dá o manual. Vamos começar pelo ethos. Ethos é a parte que mostra quem você é. É a sua credibilidade, o motivo pelo qual a pessoa na sua frente deveria te dar atenção e confiança, mesmo que ela esteja numa posição mais alta que a sua. Muita gente pensa que precisa ser famoso ou ter um cargo importante para ter ethos. Mas isso é mentira. Ethos pode ser construído em poucos segundos, só com a forma como você se porta. Postura ereta, olhar firme, tom de voz calmo. Isso já é ethos. Quando você fala com calma, sem pressa, sem gaguejar por medo, a pessoa do outro lado automaticamente pensa: essa pessoa sabe do que está falando. Repare que isso não tem nada a ver com o conteúdo ainda. É só a forma como você se apresenta. E aqui está algo importante. Seu ethos não pode ser fingido. Ele nasce de uma calma real. A calma de quem sabe que não precisa da aprovação daquela pessoa para se sentir seguro. Quando você internaliza isso, sua postura muda sozinha. Você para de falar pedindo desculpa pela sua própria opinião. Para de terminar frases como se fossem perguntas. Você simplesmente fala, mesmo com o chefe, mesmo com o cliente difícil, mesmo com quem te intimida, isso já é metade do caminho para parecer, e principalmente ser, alguém confiante. Agora vem a segunda parte, patos. Patos é a emoção. É a capacidade de fazer a pessoa sentir alguma coisa com o que você diz. E aqui está um erro gigante que quase todo mundo comete quando fala com alguém que considera acima dela. A pessoa acha que precisa soar extremamente técnica e formal. Então enche a fala de dados, termos difíceis, argumentos complicados, e esquece completamente de conectar com quem está ouvindo. Só que ninguém lembra de números. As pessoas lembram de como você as fez sentir. Pensa numa conversa que te marcou, ou numa apresentação que ficou na sua cabeça por dias. Não foi por causa de uma estatística. Foi porque a pessoa contou uma história, usou um exemplo que você sentiu na pele,
ou disse uma frase que bateu direto no que você estava vivendo. Isso é patos. E isso não tem nada a ver com fingir ou bajular. É sobre entender o que a outra pessoa precisa sentir para realmente prestar atenção no que você diz. Então, quando você for falar com alguém que te intimida, seja um chefe numa avaliação ou um cliente numa negociação, pergunta para você mesmo: como eu quero que essa pessoa se sinta depois de me ouvir? Ela precisa se sentir segura com a minha proposta? Precisa entender que eu domino o assunto? Precisa sentir que pode confiar em mim? Escolhe a emoção antes de escolher as palavras. Isso muda completamente a forma como sua fala é recebida e tira boa parte do peso que você sente antes de abrir a boca. E agora chegamos na terceira parte. Logos. Logos é a lógica, a razão, os fatos que sustentam o que você está dizendo. E aqui está o segredo que quase ninguém fala. Logos vem por último, não porque é menos importante, mas porque ele só funciona depois que você já construiu etos e patos. Se você chegar direto com dados e argumentos, sem antes mostrar confiança e sem antes conectar emocionalmente, a pessoa simplesmente desliga. O cérebro humano não é uma máquina de lógica pura. Ele decide primeiro com a emoção e só depois procura razões para justificar essa decisão. Por isso, logos é o fechamento, não a abertura. Logos é onde você entrega a prova. É o exemplo concreto, o raciocínio que faz tudo se encaixar. Depois que você já mostrou quem é, com o ethos, e já fez a pessoa sentir alguma coisa, com o patos, o logos entra para selar o argumento, para dar aquela sensação de faz total sentido. É a cereja do bolo, não o bolo inteiro. Agora, deixa eu te contar uma coisa que muda tudo. Você não precisa usar essas três partes numa ordem rígida, tipo uma receita de bolo obrigatória. O que você precisa entender é o papel de cada uma. Se você trava quando fala com alguém acima de você, geralmente é porque está tentando pular direto pro logos. Você fica pensando, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Tentando montar o argumento perfeito para impressionar, e esquece completamente da sua postura, do seu tom de voz e de como a outra pessoa vai se sentir. É por isso que trava. Você está tentando resolver a parte mais difícil sem construir a base primeiro. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que você vai pedir um aumento para o seu chefe. Se você entra na sala já falando números, eu mereço um aumento porque fiz isso, isso e aquilo. Sem nenhuma calma, sem nenhuma conexão, o chefe só vai ouvir uma pessoa ansiosa pedindo dinheiro. Agora imagina que você entra com postura calma, olha nos olhos, fala com um tom tranquilo. Isso é ethos. Depois você conecta com o momento da empresa, mostra que entende os desafios que ele está enfrentando. Isso é patos. E só depois disso você apresenta os números e resultados que você entregou. Isso é logos. A mesma informação, a mesma pessoa, mas duas experiências completamente diferentes para quem está ouvindo. E aqui está o ponto mais importante de tudo isso. O motivo real pelo qual a insegurança existe quando você fala com alguém que parece estar num nível acima do seu. Insegurança não é falta de conteúdo, é falta de estrutura. Você pode saber tudo sobre um assunto e mesmo assim travar, porque seu cérebro não sabe por onde começar. Mas quando você entende que toda fala boa segue essa ordem, primeiro mostrar quem você é, depois conectar emocionalmente e só depois entregar a lógica, seu cérebro para de entrar em pânico. Ele já sabe o caminho. E é exatamente isso que separa quem fala com confiança de quem trava. Não é talento, é estrutura. Tem uma coisa importante aqui, que é focar no que está sob o seu controle. Você não controla se aquele chefe vai gostar do que você disse. Você não controla se aquele cliente vai fechar o negócio. O que você controla é a forma como você se apresenta, o quanto você tenta se conectar e o quanto sua lógica faz sentido. Quando você para de tentar controlar a reação dos outros e começa a focar só nessas três coisas, o peso da insegurança some, porque você não está mais tentando agradar todo mundo. Está simplesmente fazendo bem a sua parte. E isso muda tudo, porque a maior parte da ansiedade de falar com alguém que te intimida vem justamente disso, da tentativa de controlar como o outro vai reagir. Você fica pensando, será que ele vai achar isso bobo? Será que ela vai me ver como incompetente? Será que vou parecer despreparado? Isso tudo é tentar controlar uma coisa que nunca esteve nas suas mãos. Uma mente forte não perde energia com isso. Ela foca no processo.
falar com presença, falar com verdade, falar com clareza. O resultado, a reação do outro, isso fica por conta do outro. Agora vou te mostrar como aplicar isso na prática, de um jeito simples, para você usar ainda hoje. Antes de qualquer conversa importante, pergunta para você mesmo 3 coisas. Primeiro, como eu quero parecer agora, calmo, confiante, sério, gentil? Isso ajusta seu ethos antes mesmo de abrir a boca. Segundo, o que eu quero que essa pessoa sinta depois de me ouvir? Isso ajusta seu pathos. E terceiro, qual é o único ponto que eu preciso deixar claro no final? Só um, não 10. Isso ajusta seu logos. 3 perguntas simples feitas em segundos e sua fala já sai organizada, mesmo sem você decorar nada. Isso também explica por que decorar um discurso palavra por palavra quase nunca funciona. Principalmente quando você está nervoso na frente de alguém importante. Quando você decora, você está focando só no logos, só no conteúdo, e esquece do ethos e do pathos. Por isso, tanta gente trava quando esquece uma palavra. Porque toda a segurança estava em cima daquela palavra específica e não em cima de uma estrutura maior. Quando você entende a estrutura, você não precisa mais decorar frase por frase. Você sabe o caminho. E as palavras certas aparecem naturalmente. Porque você não está mais tentando lembrar um texto, está seguindo uma lógica. E tem outra coisa importante aqui. Confiança não é a ausência de nervosismo. Ninguém disse que você vai parar de sentir o coração acelerado antes de falar com o chefe ou com um cliente grande. O que muda é o que você faz com esse nervosismo. Em vez de deixar ele te paralisar, você usa ele como energia para o pathos, como intensidade na sua fala. O nervosismo vira força, não fraqueza, quando você já sabe o caminho que vai seguir. Resumindo tudo o que vimos até agora, a insegurança ao falar com alguém que você vê como superior não é sobre você não ser bom o suficiente. É sobre não ter uma estrutura clara na cabeça. O método ethos, pathos e logos resolve exatamente isso. Ethos é quem você é, sua postura, sua calma, sua presença. Pathos é a conexão, a emoção que você desperta em quem está ouvindo. E logos é a lógica, o argumento final que fecha tudo com sentido. Quando você entende que essa é a ordem natural, quando você para de tentar começar pela lógica e pula direto para impressionar com dados, sua insegurança começa a diminuir, porque seu cérebro finalmente tem um caminho para seguir. E o mais importante de tudo isso é entender que você não precisa de aprovação de ninguém para se sentir seguro falando, nem do chefe, nem do cliente, nem de quem quer que seja. Você só precisa fazer bem a sua parte. Se apresentar com presença, se conectar de verdade e argumentar com clareza. O resto não está nas suas mãos e tudo bem que não esteja. Mas essa estrutura sozinha resolve só uma parte do problema, porque a raiz da insegurança quase sempre vem de mais fundo, de uma mente que ainda não aprendeu a se autocontrolar, que ainda depende da aprovação dos outros para se sentir bem, que ainda é dominada pela autossabotagem em vários momentos da vida, não só na hora de falar. Se você quer resolver isso de raiz, não só na comunicação, mas em como você lida com pressão, com decisão, com a sua própria mente, existe um material feito exatamente para isso, chamado Código do Poder. Não é um curso rápido, é uma coleção de livros e treinamentos que reúne filosofia, psicologia e inteligência emocional, construída para fortalecer sua mente de verdade, para desenvolver autocontrole, disciplina, autoconhecimento e resiliência, e para você parar de sabotar a si mesmo e assumir o controle real da sua vida. Não é sobre motivação passageira, é sobre construir caráter e domínio sobre si mesmo, algo que leva tempo, mas que muda tudo. Se você sente que sua insegurança vai além de só saber falar, procura pelo Código do Poder e comece essa transformação.